O poder pela oração. Capítulo 5. Oração grandiosa e indispensável. A oração na vida do pregador, no estudo do pregador, no púlpito do pregador, precisa ser uma força patente que a tudo permeia. Além de ser o ingrediente que a tudo dá colorido, nunca deve desempenhar papel coadjuvante, sem ser mera casca. É concedido ao pregador passar com seu Senhor a noite orando, entre aspas. Lucas 6,12. O pregador, para treinar-se na oração, leva-o a negar a si mesmo. Tem a incumbência de olhar para o seu mestre, que de madrugada sai, quando ainda estava escuro. Levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ali ficou orando. Marcos 1,35. O estudo do pregador deve ser como um aposento recluso, um betel, um altar, uma visão e uma escadaria, para que cada pensamento suba aos céus antes de descer aos homens, para que cada porção do sermão possa ser aromatizada pelo ar dos céus e receba substância, porque Deus estava no estudo. Assim como o motor nunca se move antes de que o fogo for aceso, da mesma forma a pregação, com todo o seu maquinário, perfeição e lustro, está inerte e estacionária no que se refere a resultados espirituais, até que a oração tenha ascendido e criado o vapor, a textura, a fineza e a força do sermão são como resíduos à textura, resíduo a menos que o impulso poderoso da oração esteja nele, por meio dele e de trás dele. Pela oração, o pregador deve incluir Deus no sermão. Pela oração, o pregador deve antes mover Deus em direção ao povo e depois, por meio de suas palavras, mover o povo em direção a Deus. O, o pregador precisa ter uma audiência como o Senhor está pronto acesso a Deus antes de obter o acesso às pessoas. Para o pregador, um caminho livre para Deus é a mais firme das garantias de ter um caminho livre para as pessoas. É necessário reiterar que a oração, como mero hábito, como atividade cumprida por rotina ou profissão, é algo morto e fétido. Tal oração não possui vínculo nenhum com a oração de que advogamos. Estamos enfatizando a oração verdadeira, que encaixa e inflama todos os altos elementos do interior do pregador. A oração que nasce da unidade vital com Cristo e da plenitude do Espírito Santo, que brota das fontes mais profundas e profusas da eterna compaixão e de preocupação irredoura com o bem eterno do homem, um zelo consumidor pela glória de Deus, uma convicção plena da obra do pregador, difícil e arriscada, e da necessidade imperiosa do mais poderoso auxílio de Deus. Orar com fundamento nessas convicções solenes e profundas é a única maneira verdadeira de orar. A pregação sustentada por tal oração é a única pregação que semeia as sementes da vida eterna no coração dos homens e edifica os homens para o céu. É verdade que é possível existir pregação popular, pregação agradável, pregação encantadora, pregação com bastante força intelectual, literária e cerebral, como uma medida e forma de bem, com pouco ou nenhuma oração. Mas a pregação que assegura o propósito de Deus precisa começar na oração, desde que o texto até o preâmbulo ser entregue com uma energia e atitude de oração, acompanhada e tratada para que germine e ser mantida com força vital no coração dos ouvintes, pelas orações do pregador, muito, de, muito depois que a ocasião tenha passado. Podemos arranjar desculpas para a pobreza espiritual de nossa pregação de diversas maneiras.